Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para fazer a resolução do exame final de Química da 12ª classe do ano 2024 da primeira chamada. Portanto, o tema de hoje, resolução do exame final de Química da 12ª classe do ano 2024 da primeira chamada. Bom, nós temos aqui o exercício número 1 que diz o seguinte: qual é a opção que traduz uma reação lenta? Então, vamos analisar aqui as alternativas que nós temos. A. Confecção de alimentos. Bom, não é necessariamente uma reação lenta. B. Corrosão de um prego. Ora, aqui a resposta correta vai ser B. A corrosão de um prego é um processo lento. Imagine a formação da ferrugem. A formação da ferrugem é um processo lento. Leva muito tempo para poder ocorrer. Então, neste caso, a corrosão de um prego é um exemplo de uma reação lenta. Então, número 1, alternativa B. Então, vamos anotar isso. Vamos colocar aqui. Para o exercício número 1, a resposta correta vai ser B. E vamos dar continuidade. Temos aqui o 2. Identifique a opção que traduz uma das condições da colisão entre os reagentes que não permite a formação de produtos. Ora, vamos lá. A. Choques frontais. Então, esta é uma condição fundamental para que uma reação química aconteça. No momento do choque, nós temos que ter um choque frontal. Então, este tipo aqui de choque é que sim pode conduzir à formação dos produtos. Aqui queremos o quê? Aquela condição que não permite a formação dos produtos. Então, atenção. Temos aqui B. Geometria favorável, ou seja, a orientação adequada das partículas no momento do choque. Isso é fundamental. Então, isso permitiria, neste caso, a formação dos produtos, caso ocorresse este choque. Temos aqui movimento desordenado dos reagentes. Na realidade, os reagentes devem estar muito bem ordenados no momento do choque. Então, este tipo aqui de colisão que ocorre em um movimento desordenado não conduz, neste caso, à ocorrência de uma reação química, consequentemente não permite a formação dos produtos. Então, alternativa C. Número 2, alternativa C. Então, vamos anotar aqui para o 2C. Agora, vamos para o número 3. Qual das opções interpreta a influência do catalisador numa reação química? Bom, nós temos que saber que um catalisador é uma substância química que, quando é adicionada a uma reação, vai fazer o quê? Vai fazer com que essa reação química seja cada vez mais rápida. Ou seja, a velocidade da reação química vai aumentar quando se usa um catalisador. Isso por que acontece? Porque o catalisador tem um papel de reduzir a energia de ativação, diminui a energia de ativação e faz com que a velocidade da reação química aumente. Então, analisando aqui as opções, o que nós temos? A. O catalisador aumenta a energia de ativação necessária para uma reação química. Não. O papel do catalisador é justamente o contrário. Diminuir a energia de ativação e fazer com que a velocidade da reação química seja cada vez mais maior. Então, temos B. O catalisador baixa a energia de ativação necessária para uma reação química. Então, para o número 3, temos aqui B. Então, vamos lá. Número 3, temos aqui B. É a resposta correta. E temos aqui o número 4. O que é que diz o número 4? Numa experiência, a reação de formação do dióxido de nitrogênio a partir de monóxido de nitrogênio e do oxigênio ocorre com um consumo de 24 moles de oxigênio a cada 180 segundos. Qual é a velocidade média de consumo do monóxido de nitrogênio por minuto? Bom, aqui o que nós temos que fazer é calcular primeiro a velocidade de consumo do oxigênio e depois vamos calcular sim a velocidade de consumo do monóxido. Aqui, quando se diz que ocorre o consumo de 24 moles de oxigênio, então este valor aqui corresponde à variação do número de moles de oxigênio. E aqui temos a variação do tempo. Então, podemos colocar aqui os nossos dados para o número 4. Então, vamos lá. Número 4, podemos trazer aqui como dados o quê? Então, já que há consumo desta quantidade de número de moles aqui, então isto corresponde à variação do número de moles de oxigênio. E aqui ele é um reagente, então essa é uma variação negativa. Então, vamos ter aqui variação do número de moles. Neste caso do oxigênio vai ser menos
24, porque está a ser consumido isto aqui. Moles. Temos aqui a cada 180 segundos. Então, variação de tempo vai ser de 180 segundos. Então, primeiro vamos calcular a velocidade média de consumo do oxigênio. E depois vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que calcular a velocidade média de consumo do monóxido, tal como o exercício nos pede. Então, vamos fazer isso. Ora, prestemos atenção aqui a algo muito interessante. Vejam aqui nas opções que temos a unidade moles por minuto, mole por minuto, mas o tempo é dado em segundos. Então, é obrigatório converter o tempo para minutos. Vejam aqui, unidade minuto, mas o tempo segundos. Então, temos que converter o tempo sempre para minutos. Isso é obrigatório. Então, vamos fazer isso. Então, nós sabemos que 1 minuto está para 60 segundos. Então, se nós tivermos aqui 180 segundos, corresponde a x minutos. Então, x vai ser aproximadamente, na verdade, vai ser igual a 3 minutos exatos. Então, o tempo em minutos é justamente este aqui. Agora sim, podemos calcular aqui a velocidade média de consumo de oxigênio. Então, vamos lá fazer isso. Então, temos aqui velocidade média, neste caso de consumo de oxigênio, vai ser igual a quê? Vai ser, já que ele é um reagente, menos aqui a variação do número de moles, dividido aqui pelo intervalo de tempo. Então, atenção, nem sempre a velocidade média é medida em termos de variação da concentração. Às vezes pode ser variação do número de moles, de volume, tanto faz. Então, menos aqui. Ora, temos o que aqui? Temos menos, aqui, menos 24 mol. E a variação do tempo aqui, temos que ter o que? Isso aqui em minutos. Já vimos isso. Então, conjugando aqui os sinais, vamos ter um valor positivo. A velocidade média de consumo de oxigênio. Então, vamos ter aqui 24 mol, dividido aqui por 3 minutos. Então, esta operação aqui, então, dividindo isto por isto aqui, vamos ter 8 mol por minuto. Isso em função de quem? Do oxigênio. Por isso, se nós consultarmos aqui nas alternativas aqui, nós não vamos ter a resposta. Não temos 8 aqui. Por quê? Porque este valor aqui não é o pedido do exercício. Mas o que é que se pede aqui? A velocidade média de consumo do monóxido de nitrogênio. Então, temos que escrever a equação da reação. Então, aqui temos o monóxido a reagir com o oxigênio para formar o dióxido, tal como nós podemos perceber pela descrição do exercício, né? Então, acertando, vamos ter aqui um 2, aqui também vamos ter um 2. Então, o que é que nos mostra a equação da reação? Nos mostra que temos aqui 2 moles disto aqui para o quê? 1 mol de oxigênio. Ora, se nós tivermos aqui 8 mol por minuto, qual é a velocidade de consumo deste aqui? Então, x vai ser 16 mol por minuto. Neste caso, em função do monóxido. Então, já temos aqui a nossa resposta correta. E, analisando aqui as opções que nós temos, chegamos à conclusão de que a resposta vai ser a alternativa A. A alternativa A, 16 mol por minuto. Então, aqui A é a resposta correta. Ora, vamos para o número 5. 5 diz o seguinte. Na reação hidrogênio, nitrogênio, forma aqui o amoníaco, foi duplicada a concentração do hidrogênio. Qual é o aumento da velocidade da reação previsto pela lei de Goldenberg-Ewens? Então, aqui também é simples. Vamos aproveitar esse espaço que nós temos aqui para fazer o número 5. Então, o primeiro passo aqui vai ser fazer o que? Determinar a expressão da lei de velocidade. Então, o primeiro passo é escrever a expressão da lei de velocidade. Então, neste caso, para a reação que ocorre no início, ou o processo em si quando estiver a iniciar. Por quê? Porque aqui temos a reação química que ocorre, mas no início essa reação tem uma certa velocidade. Depois de se duplicar a concentração de hidrogênio, passa a ter uma outra velocidade. Então, no início nós vamos chamar essa velocidade de V apenas. Vai ser igual a uma constante vezes o quê? Agora, temos aqui os nossos reagentes, temos que usar esses reagentes para escrever a expressão da lei de velocidade.
Vejam que todos são gases, então todos aparecem na expressão da lei de velocidade. Então vamos ter aqui concentração de hidrogênio vezes a concentração de nitrogênio. Mas aqui temos o que? O 3 aqui. O coeficiente é 3. Então elevamos aqui a 3. Então a reação no início ocorre obedecendo justamente esta lei. Mas aqui disse que o quê? Vamos lá ver aqui. Tem uma parte interessante. Foi duplicada a concentração de hidrogênio. Então a concentração de hidrogênio aumentou 2 vezes. Então isso significa que a velocidade da reação deve aumentar. Então passamos agora a ter uma velocidade de linha, que é uma outra velocidade depois de se duplicar a concentração deste aqui. Então vai ser igual a uma constante vezes o que agora, preste atenção, temos a duplicação da concentração do hidrogênio. Temos isto aqui. Temos aqui, isto aqui é 3, né? Tudo ao cubo vezes a concentração de nitrogênio que não sofreu nenhuma alteração. Então V' vai ser igual a K vezes este 3 eleva a este 2 aqui. Então vamos ter aqui isto, pois concentração de hidrogênio ao cubo vezes concentração de N2. Assim? Então, V' vai ser igual aqui a uma constante vezes isto aqui vai dar 8 vezes concentração de hidrogênio ao cubo vezes aqui concentração de nitrogênio. Ora, podemos reorganizar tudo isso aqui, porque é uma multiplicação. Então, V' vai ser igual a quê? 8 vezes constante vezes hidrogênio ao cubo vezes nitrogênio. Então, se vocês forem a prestar atenção, toda esta parte aqui corresponde à velocidade no início. Então, nós podemos substituir tudo isso aqui por V. Então, conclusão. V' vai ser igual a 8 que é V. Então, significa que a velocidade da reação aumenta 8 vezes. A velocidade da reação química aumenta 8 vezes. Então, neste caso, a resposta vai ser a alternativa D. D é a resposta correta. Então, dando continuidade, temos aqui o número 6 que diz o seguinte. Para a reação entre nitrogênio e oxigênio, para formar aqui o monóxido de nitrogênio, foram obtidos os seguintes valores experimentalmente. Temos aqui uma tabela com dados experimentais. Qual é a ordem total desta reação? Bom, nós sabemos que a ordem de uma reação química corresponde ao somatório dos expoentes que aparece na expressão da lei de velocidade. Então, o primeiro passo é determinarmos aqui a expressão da lei de velocidade. Então, para tal, nós vamos escrever uma expressão hipotética da lei de velocidade, né? Então, vamos ver. Eu hei de virar esta folha aqui para darmos continuidade. Ok, aqui tem... mas não é este exercício, nós estamos a resolver. Ok, temos o que aqui? Agora é o 6. Vamos lá. Conforme eu dizia aqui, vamos escrever a expressão da lei de velocidade, né? Então, como é que... Então, 6... Então, vamos lá. V vai ser igual aqui a uma constante vezes a concentração de nitrogênio. Só que aqui não podemos usar os coeficientes estequiométricos aqui. Então, eu de considerar X e aqui para o oxigênio vamos considerar Y. Então, nosso aqui o objetivo é determinar o valor de X e Y. Então, vamos lá. Primeiro queremos determinar o valor de X. Então, vamos dizer ordem de nitrogênio. Então, para que eu possa determinar a ordem deste reagente, tenho que manter constante a concentração deste outro reagente. Então, quando eu fizer isso, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que V vai ser igual a uma constante vezes a concentração de N2 tudo elevado a 1x. Então, eu tenho isso aqui. Assim, mantive constante a concentração do oxigênio. Então, vou agora na tabela procurar duas experiências em que a concentração do oxigênio é constante, mas a concentração do nitrogênio está a variar. Então, na experiência 1 e 3, a concentração do oxigênio é constante, mas a concentração do hidrogênio está a variar. Então, eu hei de escolher essas duas experiências aí. Então, é assim como funciona. Então, vamos lá. Eu hei de escolher a experiência 1. Então, vou colocar aqui 1. E também vou escolher a experiência 3. Então, vou colocar aqui o meu 3. Então, agora vou pegar dados de cada experiência e substituir aqui nessa expressão. Então, na experiência 1, a velocidade é esta aqui. Temos 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Tem que ser igual a constante vezes o que? Concentração de nitrogênio na experiência 1. 0,05, isso elevado a 1x.
Na experiência 3, temos aqui esta velocidade, 0,6 vezes 10 elevado a menos 6 igual a constante vezes, aqui a concentração, 0,025 elevado aqui a x. Então, agora é só pegar a velocidade maior dividir pela menor. Então, vamos ter aqui 2 elevado a 10 elevado a menos 6, dividido isso aqui por 0,6 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tem que ser igual. Então, para esta velocidade, nós temos isto aqui. K vai ser igual a 0,05 elevado a x. Aqui vamos ter isso aqui. 0,025, tudo elevado aqui a um x. Então, agora é só resolver isso aqui matematicamente. Eliminando isto e isto, isto e isto. Então, ficamos com o quê? Que esta operação aqui vai dar, se eu for a pegar isto e dividir por isso aqui, dá 4. Então, 4 igual. Isto aqui, se eu for a dividir, dá 2, mas aqui temos o x. Agora, podemos reescrever o 4 como sendo 2 elevado a 2 igual a 2 elevado a x. Conclusão, o x é igual a 2. Então, já descobrimos o valor de x. Agora, temos que determinar o valor de y. Então, vamos lá. Ordem de N2. Bom, aqui só queria chamar a atenção a um facto que eu quero crer que aqui neste exercício teve uma falha durante a elaboração do exame, né? Aqui, este valor aqui, acho que não poderia ser necessariamente este, para que se possa resolver o exercício com muita facilidade. Não pode ser 2,2. Deve ser aqui 1,2. Se nós considerarmos 2,2, o resultado não vai sair. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos manter o constante da concentração de nitrogênio. Então, V vamos ter agora aqui, V igual a K vezes a concentração do oxigênio elevado aqui a um Y. Então, vamos lá procurar também duas experiências em que a concentração aqui do nitrogênio é constante e a do oxigênio varia. Então, na experiência aqui, 1 e 2, a concentração do nitrogênio é constante, não se altera aqui, mas a do oxigênio altera-se. Então, vamos pegar a experiência 1 e a experiência 2. Então, vou colocar aqui 1, aqui vou colocar 2. Então, deixa eu colocar este enunciado deste lado, para que nós possamos extrair os nossos dados. Ok, vamos lá. Na experiência 1, a velocidade é 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Isto tem que ser igual a uma constante, isto é uma constante. Veja a concentração do oxigênio, que é de 0,02 elevado a um y. Na experiência 2, velocidade, conforme eu disse, não é de usar necessariamente este valor. Eu te colocar aqui 1 porque eu quero crer que houve uma falha, então não é de usar isto aqui. Então, o valor correto tem que ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Isto igual a uma constante vezes o quê? Esta concentração elevado a um y. Agora sim podemos estar a resolver matematicamente isto aqui. Então, vamos ter 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Isto tem que ser igual a K vezes, temos isso aqui, 0,02 elevado a um y. K 0,01 elevado a um y. Então, isto. Então, fazendo esta operação, temos 2. Isto sai aqui também, temos 2 elevado a y. Conclusão, y vai ser igual a 1. Então, agora sim, podemos substituir os valores aqui na expressão. Então, V vai ser igual a K vezes o quê? O valor de X é 2. Concentração de N2 vai ser igual a isto aqui, elevado a 2 vezes a concentração de O2. Então, a expressão da lei de velocidade é esta aqui. Então, ordem da reação ou ordem total? Ordem total da reação vai ser a soma desses expoentes aqui. Então, vamos ter aqui 2 mais 1 vai dar isto 3. Então, temos aqui a reação de terceira ordem, que neste caso a resposta vai ser B. Então, B é a resposta correta. Ora, vamos aqui, número 7. O que é que diz? Identifique a opção que apresenta uma reação reversível. Bom, deformação não elástica, isso nem é um processo químico. Digestão dos alimentos é um processo irreversível.
reação de ácido acético com água. Vocês sabem que o ácido acético é um ácido fraco. E todos os ácidos fracos, na prática, eles, quando estão em solução, estabelecem um equilíbrio dinâmico, né? Então, a resposta correta deve ser, de fato, C. Então, vamos lá, número 7. Número 7, o que é que nós vamos ter aqui? Ácido acético é esta substância aqui. Então, quando esta substância reage com água, há um equilíbrio que se estabelece porque é um ácido fraco. Então, vai formar aqui o quê? O acetato e o íon, que é hidrônio. Então, esta sim é uma reação reversível. Então, a resposta C para o número 7. Agora, vamos para o número 8. Qual das opções caracteriza um sistema químico que não se encontra em equilíbrio? Ok. Aqui há as composições qualitativas e quantitativas do sistema não se alteram. Isso é uma característica fundamental do estado de equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio, é isso que acontece. Mas aqui queremos aquela condição que caracteriza um sistema que não está em equilíbrio. Então, isso aqui caracteriza um sistema que está em equilíbrio. Então, não é correto. As reações direta e inversas continuam a processar-se. E, de fato, é isso que acontece porque o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Então, existe um valor diferente de kC para cada temperatura. E justamente isso é verdade. Por quê? Porque kC depende da temperatura. Quando você modifica a temperatura, nós temos um certo valor de kC. Então, a cada temperatura, nós temos o respectivo valor de kC. E temos aqui D, o quociente entre, neste caso, o quociente de reação. Este que nós chamamos de quociente de reação e kC é diferente de 1. E, de fato, é isso que acontece. Eu hei de colocar aqui algumas condições, né? Então, vamos lá. Para o número 8. Então, o que é que pode acontecer aqui? Se nós tivermos o quociente de reação dividido aqui por kC e isto aqui for igual a 1, então isso indica que estamos em uma situação de equilíbrio. Então, se Q dividido por kC for diferente de 1, então não estamos em equilíbrio. Então, significa que quando o quociente de reação e a constante de equilíbrio for diferente de 1, de fato não estamos em equilíbrio. E aqui queremos justamente isso, aquela condição que nos mostra que o sistema não está em equilíbrio. Então, a resposta aqui vai ser D. Temos isto. Agora, vamos dar continuidade, vamos resolver aqui o exercício número 9. Número 9, o que é que diz? Dado o seguinte sistema em equilíbrio, temos aqui hidrogênio e iodo para formar o iodeto de hidrogênio, temos aqui ΔH mais 25,96 kJ por mol. Como se pode aumentar a quantidade de hidrogênio? Então, neste caso, para que nós possamos aumentar a quantidade de hidrogênio, temos que deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, vamos analisar aqui. A, aumentar a temperatura. Ok. Para que nós possamos analisar a influência da temperatura no sistema que está em equilíbrio, nós temos que ter em conta se a reação é exotérmica ou uma reação endotérmica. Então, vamos lá. Essas canetinhas aqui. Então, eu hei de tirar aqui. Então, vamos lá para o número 9. Então, vamos copiar a equação da reação. Iodo. Uma reação que está em equilíbrio. Ok, aqui dizem que o ΔH da reação vai ser mais 25,96. Ok, esta. Então, vejam aqui que o valor de ΔH é um valor positivo. Então, isso indica que esta reação é uma reação endo e esta aqui é uma reação exotérmica, a inversa. Então, aumentar a temperatura. O aumento da temperatura num sistema que está em equilíbrio favorece a reação endotérmica. Então, neste caso, é deslocar o equilíbrio para lá. E nós não podemos deslocar o equilíbrio para lá. Por quê? Porque o objetivo é aumentar a concentração de hidrogênio. Se eu deslocar o equilíbrio para lá, para a direita, vamos consumir e vamos diminuir isso aqui. E não é esse o objetivo. Então, A está incorreto. Ora, vamos para B. B diz o quê? B diz aumentar o volume. Ora, vejamos. Isso aqui tudo está no estado gasoso. Nós vimos isso. Então, para que eu possa determinar o volume aqui, eu tenho um aqui. Então, considero um volume aqui. Um volume. Então, a soma aqui, 2 volumes. Aqui também, 2 volumes. Então, o volume aqui não se altera.
Então, não há como nem diminuir nem aumentar, pois o volume é o mesmo dos lados. Então, B também está incorreto. E temos aqui o quê? O C. C diz o quê? Diminuir a temperatura. E nós sabemos que quando nós temos um sistema que está em equilíbrio, a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Então, a reação exotérmica é a reação inversa. Então, se eu for a diminuir a temperatura, vou favorecer esta reação exotérmica, que é a reação inversa. Então, neste caso, estarei a favorecer a formação dessas substâncias. Logo, a concentração de hidrogênio, assim como de iodo, vão estar a aumentar. E esse é o objetivo. Então, neste caso, 9 vai ser o quê? Alternativa C. 9, alternativa C. Agora, temos aqui o 10. 10, o que diz? Dado o sistema químico em equilíbrio, temos aqui esse sistema. Num determinado instante, provocou-se uma perturbação no sistema, conforme o gráfico a seguir. Temos aqui este gráfico aqui, identifica a opção da perturbação efetuada no sistema. Bom, aqui é simples de perceber, Não sei se vocês conseguem perceber aqui este gráfico. Então, aqui as linhas até este tempo aqui, todas elas estão retas, são constantes. Então, significa que aqui o sistema estava em equilíbrio. Mas vejam o que está a acontecer justamente aqui. Então, isto aqui demonstra aqui um aumento da concentração do HF. Então, isto aqui é que provocou o quê? Neste caso, provocou a perturbação do sistema, né? Conforme eu queria dizer. Então, foi o aumento aqui da concentração do HF que provocou esta perturbação no sistema. Porque tudo até aqui estava tudo bem, as linhas eram retas, o sistema estava em equilíbrio, mas quando chegou a este instante, aumentou-se um pouco a concentração, elevou-se um pouco, então o sistema saiu do equilíbrio. Então, neste caso, a resposta vai ser o quê? Aumento do ácido fluorídrico, para o número 10. Então, 10 vai ser o quê? B. Aumento do ácido fluorídrico. Vamos agora resolver aqui o exercício número 11, que diz o seguinte. Temos aqui um 11, né? 11, o que diz? Do sistema químico em equilíbrio, este é o sistema químico, a uma determinada temperatura obteve-se as seguintes expressões parciais. Temos aqui as expressões parciais. Qual é o valor de Kp a essa temperatura? Então, vamos lá. Vamos determinar o valor de Kp. Então, o primeiro passo é sempre determinar a expressão, neste caso, de Kp. Então, o primeiro passo é sempre determinar a expressão de Kp. Então, vamos lá. Então, Kp vai ser igual a expressões parciais dos produtos. Então, aqui o produto é o amoníaco, né? Então, vamos ter pressão parcial de NH3. Aqui o 2. Depois, pressão parcial de nitrogênio vezes pressão parcial de hidrogênio. Tudo isso aqui ao cubo, né? Porque temos aqui o 3. Então, agora é só substituir os dados aqui. Então, Kp vai ser igual a quê? Ok. A pressão parcial do amoníaco é 8. Então, vamos colocar aqui 8. Mas aqui temos o quadrado. 8 ao quadrado. O que mais temos aqui? Pressão parcial de nitrogênio. 8 também. Vezes pressão parcial de hidrogênio é 2. 2, mas aqui temos o 3. Isso ao cubo. Então, dando continuidade, isto aqui vamos dizer 8. Isto aqui vamos ter 8. Esta operação, 2 elevado a 3 dá 8. Então, conclusão, temos aqui 8 ao quadrado. Aqui também temos 8 ao quadrado. Então, isto vai dar 1. Então, neste caso, a resposta correta vai ser A. Número 11. Resposta correta. Vamos aqui para o 12. 12 diz o quê? Tem-se o sistema químico, este sistema, com Kp igual a 10 e constante universal dos gases tem este valor aqui. Qual é a constante de equilíbrio desta reação a 1000 kelvins? Bom, na verdade, neste exercício aqui, temos que usar a relação entre Kp e Kc. Se aqui já nos dá um Kp, e aqui querem constante de equilíbrio, logicamente que querem Kc, constante de equilíbrio em termos de concentrações. Então, aqui para o 12, usamos esta relação aqui. Vocês já conhecem, Kp vai ser igual a Kc
RT elevado a delta N. Então, o primeiro passo é mais fácil você determinar delta N. Então, delta N é o quê? É o somatório dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos o somatório dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui como sendo coeficiente para o produto é o 2. Então, vamos colocar aqui 2 menos o que é o somatório dos coeficientes dos reagentes. Então, reagentes, temos aqui 1 para o hidrogênio, mais aqui 1 do o que? Cloro. Então, ficamos com 1 mais 1. Então, delta N vai ser igual a 0. Então, delta N igual a 0. E atenção, quando delta N igual a 0, Kp tem que ser igual a Kc. Por quê? Se eu for a pegar este 0, substituir aqui, vamos ter o quê? Kp vai ser igual a Kc vezes o quê? RT elevado a 0. Então, tudo isso aqui vai dar 1 matematicamente. Então, Kp ser igual a Kc. Então, se dizem que Kp é igual a 10 e isso aqui é igual, então, conclusão, Kc também vai ser igual a 10. Então, aqui não vamos fazer nenhum cálculo. A resposta correta vai ser A, 10. Então, já temos a resposta. Vamos lá para o número 13. 13 diz o seguinte. Identifica a opção que apresenta ácidos de Bronsted. Bom, no geral, ácidos de Bronsted são aquelas espécies que doam prótons. Então, regra geral, essas espécies vão apresentar uma carga positiva, né? Ou seja, tem muito mais hidrogênios que as suas bases conjugadas. Então, neste caso aqui, vamos analisar aqui. Aqui temos cargas negativas. No geral, as espécies com cargas negativas vão ser bases de Bronsted. Então, aqui temos bases. Aqui, esta tem carga positiva, até que é um ácido de Bronsted, mas esta aqui tem carga negativa, é uma base, então não queremos isso. Aqui temos esta espécie com carga positiva, é um ácido de Bronsted, mas este aqui tem carga negativa. No geral, o que tem carga negativa são bases, então não. E D, as duas espécies têm carga positiva aqui, vejam bem aí. Então, são sim ácidos de Bronsted. Então, 13D. Então, para o número 13, D é a resposta correta. 14. Dadas as seguintes amostras, temos aqui 1, 2, 3, 4. Identifica o par conjugado ácido-base nestas amostras. Bom, nós sabemos que os pares conjugados diferem entre si em apenas um hidrogênio. Então, como é que você vai identificar? Procure sempre duas espécies que são parecidas entre si. A diferença é de apenas um hidrogênio. Então, mais uma vez, duas espécies são parecidas entre si e diferença de um hidrogênio. Então, esta e esta nem se parecem, então não formam um par conjugado, mas vejam aqui. 2. HF e F-. Se parecem entre si, a diferença de apenas um hidrogênio, então aqui temos um par conjugado aqui. Então, para o 14 vai ser B. Então, 14, B. Agora, vamos para o número 15. 15. Dadas as seguintes partículas, temos 1, 2, 3, 4, 5. Qual das opções apresenta um par conjugado? Conforme eu disse, para que você possa identificar os pares conjugados, procure duas espécies que são parecidas entre si. E a diferença deve ser de apenas um hidrogênio. Então, vamos analisar aqui as opções, né? Então, A diz 1 e 2. Vamos lá. 1 e 2. Não se parecem entre si, então não vão formar um par conjugado. B, 3 e 4. 3 e 4. Também não se parecem, então não formam um par conjugado. Aqui, C, 2 e 5. 2 é este aqui e 5. Vejam aqui, esta espécie se parece com este aqui e a diferença de apenas um hidrogênio. Então, são pares conjugados de ácido base. Então, para o número 15 vai ser C. C, número 15. Número 16. O que é que diz? O ácido acético tem um valor de Ka igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 e a constante de ionização da água a temperatura de 25 graus é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Qual é o valor de pKb de um acetato à mesma temperatura? Então, aqui nos dá um Ka e que querem pKb. Então, o primeiro passo é determinar o valor de Kb. Então, eu hei de mudar aqui a fórmula, né? Então, vamos lá, número 16.
Então, temos aqui alguns dados. O que é que nos dão aqui? Nos dão o valor de KA, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Dizem que o valor de KW, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Pedido aqui é PKB. Mas para ter PKB, temos que ter também o KB. Então, o primeiro passo é determinar o valor de KB. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar esta relação. KW igual a KA vezes o quê? KB. Então, aqui vamos ter o quê? Queremos KA, né? Então, vamos isolar este. Na verdade, queremos KB, né? KB vai ser igual a KW dividido aqui por K o quê? KA. Então, KB, ok, 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido aqui por KA, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, KB. Então, tem muitos que têm reclamado como é que os valores saem. Isso aqui é um cálculo matemático bem simples. Então, eu ia usar uma máquina só para vos mostrar como é que o resultado sai. Há quem diz que só estão a aparecer valores, nós sabemos como é que são, como é que aparecem. Isso aqui é um cálculo que se faz, é simples de fazer. Então, temos aqui no numerador isso aqui. Então, vou colocar 1 vezes 10 elevado a menos 14, 10 dividido, abro parênteses, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, fecho parênteses, clico. Então, a resposta já está aí. Temos mais ou menos este valor. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos ter aproximadamente o quê? 5,56 vezes 10 elevado a menos 10. Então, os valores todos eles são calculados, na verdade, não aparecem à toa. Aqui é o valor de KB, nós não queremos KB, queremos PKB. Então, PKB vai ser igual a menos logaritmo de KP. Então, PKB vai ser igual a menos logaritmo de 5,56 vezes 10 elevado a menos 10. Então, PKB vai ser igual a... Aqui também eu ia fazer logo na máquina, né? Para te facilitar logo. Então, vamos ter o que aqui? Menos log de 5,56 vezes 10 elevado a menos 10. Só queria mostrar. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 9,25. 9,25 é o valor de PKB. Então, qual é que vai ser a resposta? 9,25. Não tem 9,25. Ok. Aqui. Então, é assim como as coisas têm funcionado. Então, dando continuidade aqui, vamos agora fazer o exercício número 17. 17. O valor de alfa do ácido cianídrico numa solução 0,7 mol por decímetro cúbico é de 8 vezes elevado a menos 3. Né? Aqui. Qual é a constante de ionização deste ácido? Bom, aqui também é simples de resolver. Vamos ter aqui o que? Número 17. Então, temos aqui alguns dados, né? Então, o que é que nos dão aqui no número 17? Dizem que molaridade é 0,7 mol por decímetro cúbico. E o grau de ionização, 8 vezes 10 elevado a menos 3. O valor pedido é Ka. Então, neste caso, vamos ter o quê? Que Ka é dado por essa expressão. Ka vai ser igual a molaridade vezes alfa ao quadrado, né? Então, Ka vai ser igual a quê? Molaridade tem este valor, vamos converter na notação científica. 7 vezes 10 elevado a menos 1 vezes o valor de alfa, este aqui, 8 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, Ka vai ser igual a 7 vezes 10 elevado a menos 1 vezes este 2 eleva aqui, vezes aqui vamos multiplicar, então vai dar menos 6. Então, Ka vai ser igual a 7 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai dar 64 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, Ka vai ser igual a quê? Este valor vezes este aqui vai dar isto aqui.
Agora temos 10 e 10, são potentes com a mesma base, mantemos a base. Vamos somar aqui os expoentes. Então, se eu for a pegar este valor, somar com isso aqui vai dar o quê? Aqui vai dar menos 7. Então, se eu for a consultar aqui nas opções, não tem menos 7, então o que é que nós vamos fazer aqui? É simples. É só deslocarmos a vírgula para lá. Então, vamos ter KA vezes o quê? 44,8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, este aqui é o valor. Então, isso nós achamos na alternativa o quê? C. Então, C é a resposta correta. Vamos lá. Número 18. 18. Calcula o pH da água a temperatura de 70 graus, sabendo que o valor do produto iônico é 12 vezes elevado a menos 14. Bom, aqui, pH da água. Primeiro, água. Qual é o caráter químico da água? É neutro. A água é neutra. Então, numa solução neutra, o que é que nós temos? Aqui temos 18. Então, a condição para a neutralidade qual é que a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-. Essa é a concentração de neutralidade. Então, se a água é neutra, é porque a concentração desses íons é a mesma. Então, temos que KW é a concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH-. Então, se a concentração dessas espécies é a mesma, então eu vou substituir H+ por OH-. Então, vamos substituir isso aqui por OH-, pois isso é igual. Então, vezes concentração de íons OH-. Então, KW vai ser igual a concentração de íons OH- ao quadrado. Agora, vamos substituir KW, já nos dão aqui 12. Então, vamos ter 12 vezes 10 elevado a menos 14, igual a concentração de íons OH- ao quadrado. Quero concentração de íons OH-, então vai ser raiz quadrada de 12 vezes 10 elevado a menos 14. Então, a concentração de íons OH- vai dar o que eu hei de fazer na máquina. Há quem reclama que os valores só estão a sair, não sabem de onde é que esses valores vêm. Então, tudo isso aqui é feito na máquina. Então, vamos ter isso aqui. 12 vezes 10 elevado a menos 14. Temos isso aqui. Clicando, nós temos aproximadamente este valor aqui. Então, vamos ter aqui 3,464 vezes 10 elevado a menos 7. Então, temos isso aqui. Ora, queremos o pH, o pOH, né? Não pH, pOH. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, nós sabemos o quê? Nós sabemos que o pOH é o quê? Menos logaritmo da concentração de íons OH-. Então, pOH vai ser igual a menos log de 3,464 elevado a menos 7. Então, pOH vai ser igual a quê? Então, ok, aqui podemos ter o quê? Aqui vamos 3,4. Então, conforme eu dizer, vamos ter aqui 3,464 mais log de elevado a menos 7. Vamos ter mais ou menos isto aqui. Então, pOH vai ser o quê? Então, fazendo aqui na máquina este log, vamos ter o quê? Log de 3,464. Isto vai dar aproximadamente 0,54. Então, hoje é 7 vezes log de 10. Isto tudo vai dar 1. Então, estamos com pOH igual a menos o quê? 0,54 mais o 7. Então, pOH vai dar o quê? 6,46. Então, analisando aqui, o número, isso aqui é o número 18. Número 18, analisando aqui, podemos admitir B a resposta. Por causa das aproximações, acabamos tendo aqui 6,46, mas aqui temos 6,45, então B é a resposta correta. Então, é isso. Aqui temos 19.
19. Então, o que diz 19? Encontram-se em equilíbrio uma solução de ácido acético, água, acetato e íons de hidrônio. Então, a concentração do ácido acético é 4 e Ka tem este valor aqui, o pH. Bom, este é um ácido fraco, então para calcular o pH de um ácido fraco, nós podemos aplicar diretamente uma fórmula. pH vai ser igual a menos log da raiz quadrada de Ka vezes a concentração do ácido. Podemos diretamente aplicar esta fórmula aqui. Então, menos log, ok. Ka 5,8 vezes 10 elevado a menos 10 vezes 4 é a concentração. Então, pH vai ser igual a menos log. Ok, então aqui vamos multiplicar tudo que está aqui. Vamos ter 2,32 vezes 10 elevado a menos 9. Temos isso aqui. Então, pH vai ser menos log. Então, vamos fazer essa raiz. Então, 2,32 vezes 10 elevado a menos 9. Fechar. Então, temos aqui o quê? 4,8166 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vamos fazer aqui menos log desse valor. 166 vezes 10 elevado a menos 5. Então, temos aqui o quê? 4,31. Então, pH aproximadamente 4,32. Ok, 4,32. D. Então, D seria a resposta correta. Então, vamos lá. Aqui temos o número 20. Então, 20 o que que diz? 20 o que que diz? Numa determinada solução tampão tem 2 mol por decímetro cúbico de ácido bórico, apesar da fórmula química não estar correta, não é esta fórmula aqui, e 5 mol por, aqui também houve uma falha, tinha que ter sido decímetro, mas enfim, do borato de potássio, também a fórmula não é essa, mas enfim, a constante de acidez é esta aqui. Qual é o pH? Esta é a solução tampão. Bom, nós sabemos que para calcular o pH de uma solução tampão, nós usamos a fórmula pH igual a menos, na verdade, pKa mais logaritmo da concentração do sal da concentração do ácido. Então, nos dados aqui, não temos o pKa, temos Ka. Então, nós sabemos que pKa calcula-se assim. Então, pH vai ser menos. Então, isso aqui é menos log de Ka mais o que? Log concentração do sal, concentração do ácido. Então, pH vai ser menos o que? Logaritmo de Ka é este valor, que é 5,8 vezes 10 elevado a menos 10, mais o que? Log concentração do sal aqui. Borato de potássio é o sal, a concentração é 5. O ácido é 2, a sua concentração. Então, pH vai ser igual. Vamos lá fazer tudo isso aqui. Então, na máquina, para os que querem ver de onde que os valores já aparecem, é assim como os valores já aparecem, ninguém inventa nada. Então, isso aqui é aproximadamente, este logaritmo aqui vai dar 9,24. Agora, aqui vamos ter o quê? Log de 5 dividido por 2, aproximadamente, isso aqui vamos ter 0,4. Então, pH vai ser 9,64. Então, vamos lá ver se temos isso aí. 9,64, 9,6 aqui. Então, já temos isto aqui. E temos 21. 21. A solubilidade do metabisulfito de sódio a 25 graus é de 65 gramas, dissolvidos em 100 gramas de água a essa temperatura. O mesmo sal foi preparado com 1.500 gramas de água. Qual é a massa de metabisulfito de sódio que pode ser dissolvida? Ok. Isso aqui é simples de resolver, né? Vamos lá. Aqui é 21.
Então, esta informação aqui, o que nos diz? Nos diz que em 100 gramas de água, nós podemos dissolver 65 gramas deste sal. Agora, se nós usarmos aqui 1500 gramas de água, a quantidade de sal que nós podemos dissolver, qual é? Este é o raciocínio. Então, x, vamos ter o quê? 1500 vezes 65 dividido por 100. Não, este vezes isto aqui dividido. Então, isto e isto. Então, vamos lá, para sermos mais rápidos, 15 vezes 65. Então, x fica 975 gramas de sal. 975. Então, nós achamos isso na alternativa D. D é a resposta correta. Vamos lá. Então, 22, o que diz? A solubilidade, não, 22 é este aqui. A solubilidade do nitrato de bário em água a 18 graus é de 8,74. Qual é o produto de solubilidade deste sal à mesma temperatura? Bom, primeiro, 22. Então, expressão de KPS, mas é equilíbrio de dissociação, né? Depois, expressão de KPS. Isto, sólido, estabeleceu um equilíbrio dinâmico, forma aqui íons bário 2+, mais os íons nitrato. Então, aqui vamos pensar naquela tabela de equilíbrio. Então, no início, isso aqui sempre a quantidade é fixa, aqui não há nada. Então, parte se dissolve. Então, vamos considerar isso como sendo solubilidade. Mais S, mais 2S aqui vamos ter S, 2S. Agora, é só escrever a expressão de KPS. KPS vai ser igual à concentração de B2+, vezes a concentração do nitrato. Aqui temos 2, levamos o ao quadrado. Então, KPS. Vamos substituir essas informações aqui. S vezes 2S ao quadrado. Então, KPS vai ser igual a S vezes estes 2 elevados aqui dá 4S ao quadrado, né? Agora, vamos lá. KPS, 4S ao cubo. Agora, a solubilidade tem este valor aqui. Então, é o valor de S, 8,74. Então, vamos substituir aqui. KPS vai ser 4 vezes o quê? 8,74 ao cubo. Então, KPS vai ser igual a 4. Então, eu de fazer aqui só para vos mostrar que esses valores não são inventados, saem. Elevado isso aqui ao cubo. Então, a resposta tem este valor. Então, a resposta disso aqui é isso aqui vezes isso aqui por 4. Então, vejam aqui a resposta. Então, eu hei de colocar... Ok. Eu hei de colocar diretamente aqui. Então, vamos ter o quê? 2, na verdade não é vírgula, é 6, 7, 5. Então, este é o valor que nós achamos de alternativa A. Então, nós temos aqui o exercício número 23, que diz o seguinte. O 23. Então, identifique a opção com características de uma partícula reduzida. Então, nós temos que identificar, dentre essas 4 opções, aquela que caracteriza uma partícula que é reduzida. Nós sabemos que, quando ocorre o processo de redução, a espécie química aceita eletrões, recebe eletrões. Então, isso significa que o número de eletrões dessa espécie química vai aumentar e, consequentemente, o seu NOx vai diminuir. Então, uma partícula que sofre redução, uma partícula que é reduzida, então, tem o seu NOx reduzido, tem o seu NOx diminuído. Consequentemente, essa espécie aceita eletrões. Então, vamos analisar aqui cada alternativa. Temos aqui A, maior NOx. Então, logo aqui no início disse maior NOx. Então, nós acabamos de dizer que a partícula, quando sofre redução, a partícula, quando é reduzida, o seu NOx diminui. Então, está incorreto afirmar que tem um maior NOx. Então, A e B estão incorretas, as duas alternativas. Vamos para C. Menor NOx e déficit de eletrões. Aqui está incorreto. Por quê? Porque quando uma partícula sofre redução,
o que é que acontece? Recebe eletrões. Então, o número de eletrões aumenta. Então, não há falta de eletrões, não há déficit de eletrões, há excesso de eletrões. Então, temos aqui D menor no NOx, de fato, porque o NOx diminui. Excesso de eletrões, isso é verdade. Por quê? Porque recebe eletrões. Então, para o exercício número 23 aqui, a resposta correta vai ser D. Então, vamos anotar isso. Vamos colocar aqui que para o exercício número 23, a resposta vai ser a alternativa D. Então, já temos aí a resposta. Vamos agora para o número 24. O que é que diz 24? 24 diz o seguinte: no recipiente foram misturadas várias espécies químicas, onde cada uma tem o seu potencial padrão e se encontram em interação. O que vai acontecer com o par conjugado redox com maior potencial padrão de elétrodo? Bom, aqui nós temos que ter em conta um aspecto muito importante. Nós sabemos que existem os potenciais padrão de redução e os potenciais padrão de oxidação. Então, a UPAC recomenda que sejam usados os potenciais padrão de redução. Então, neste exercício aqui, nós temos que ter em conta isso. Temos que ter em conta se o potencial de que se trata é o potencial de oxidação ou então é um potencial de redução. Isso não está claro aqui, mas tendo em conta a recomendação da UPAC de que os potenciais que devem ser considerados são potenciais de redução, então nós vamos analisar este exercício aqui em função, neste caso, dos potenciais de redução. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um certo par conjugado redox e o potencial de redução desse par conjugado redox é maior. Então, o que indica o potencial, neste caso de um elétrodo? Indica a tendência da ocorrência dessa reação química. Ou seja, se eu, por exemplo, tiver o potencial padrão de redução, então significa que este potencial me indica a tendência que uma certa espécie química tem de se reduzir. Então, se eu tiver, por exemplo, um par conjugado redox, em que o potencial padrão desse elétrodo, ou seja, o potencial de redução, este potencial é maior, então a tendência deste par conjugado redox é de se reduzir. Por quê? Porque o par conjugado redox tem um maior potencial de redução. Então, neste caso aqui, analisando nesta perspectiva, nós podemos afirmar categoricamente que, neste caso, a resposta correta vai ser o quê? A alternativa A. Então, 24, vamos colocar aqui 24, alternativa A. E temos aqui o número 25. Número 25, o que é que diz? Dados os seguintes potenciais padrão, a 25 graus, temos aqui o potencial padrão de redução do níquel, menos 0,25 volts. Temos aqui o potencial de redução da prata, mais 0,80 volts. Qual destes metais é atacado por um ácido diluído? Bom, para que nós possamos resolver este exercício, nós temos que ter em conta um aspecto muito importante. A primeira coisa é que, no geral, quando um metal reage com um ácido, este metal é oxidado, sofre um processo de oxidação. Então, aqui, queremos saber, dentre esses dois metais que nós temos aqui, qual deles pode ser atacado por um ácido diluído, ou seja, que pode ser oxidado por um ácido diluído. Como é que nós vamos fazer a comparação para que nós possamos chegar à resposta correta? É simples. Temos aqui a redução do hidrogênio aqui. Então, temos que ter em conta o potencial padrão, neste caso de redução do hidrogênio, que é 0. Então, vamos comparar cada potencial aqui de cada metal com o potencial padrão de redução do hidrogênio. Então, como é que nós vamos fazer isso? Algo tão simples. Se o hidrogênio, neste caso, tiver um maior potencial de redução que o metal, então estamos a querer dizer que o hidrogênio vai se reduzir e o metal vai se oxidar. Então, quando o metal se oxida, é porque este metal é atacado por um ácido diluído. Por quê? Porque, no geral, quando um metal reage com um ácido, ele sofre oxidação. Então, se eu tiver dois potenciais de redução a comparar, aquela espécie que tiver o maior potencial de redução, então essa espécie vai tender a se reduzir. Consequentemente, a outra espécie vai se oxidar. Então, vamos comparar aqui. O potencial padrão de redução aqui do níquel é menos 0,25. Se eu comparar este valor com o potencial padrão de redução do hidrogênio, que é de 0, eu chego à conclusão de que 0 é maior do que este valor. Então, qual é a conclusão? A conclusão é de que
o hidrogênio tem um maior potencial de redução. Então, ele se reduz com facilidade e, consequentemente, o níquel se oxida. Então, neste caso, podemos afirmar categoricamente que o níquel é atacado por um ácido diluído. Por quê? Porque apresenta o menor potencial, neste caso, de redução. Então, aqui temos o quê? Níquel, porque o seu potencial de redução aqui é menor que o potencial, neste caso, de redução de hidrogênio. E A é a resposta correta para o 25. Então, 25, temos A como sendo a resposta correta. E temos aqui o número 26. O que é que diz 26? Dada a seguinte equação, temos aqui esta equação, identifique a opção que possui, respectivamente, a substância redutora e a oxidante da reação. Então, aqui vamos copiar a equação da reação, vamos determinar o NOx de cada espécie e vamos identificar os processos de redução e oxidação, assim como o agente oxidante e o agente redutor. Então, é simples de resolver. Então, vamos fazer isso para o 26. Eu hei de copiar aqui a equação da reação. Então, vamos lá. Colocar aqui o 26. Então, temos aqui esta equação. Esta é a equação da reação que o exercício nos fornece. Ok, então, aqui vamos retirar o NOx de cada espécie. Então, aqui vamos ter mais 1, menos 2, 0. Aqui, mais 1, menos 1 e 0. Agora vamos identificar os processos de redução e oxidação. Então, o que nós notamos aqui? Notamos que saindo daqui para aqui, o NOx diminui. Então, isto é uma redução. E notamos que saindo daqui para aqui, o NOx aumenta. Isto é uma oxidação. É uma oxidação. Ora, a espécie que sofre oxidação, nós chamamos de agente redutor. Então, quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, esta espécie aqui age como sendo agente redutor. Agora, aqui temos o quê? A espécie que sofre redução. Então, a espécie que sofre redução, nós chamamos de agente oxidante. Agente oxidante. Então, a espécie que sofre aqui oxidação é agente redutor. A espécie que sofre redução é o agente oxidante. Então, nós podemos concluir aqui o quê? Temos aqui o exercício. Então, nós queremos aqui o quê? A espécie redutora. Então, quem é o agente redutor? Temos aqui a água. Então, temos aqui H2O. Temos H2O, que é a água. Então, este é o agente redutor, é a substância redutora. E temos aqui oxidante. Agente oxidante é o flúor. Então, a resposta correta qual é que vai ser para o número 26? Então, 26, o que nós temos aqui? 26. Então, aqui, respectivamente, então, deve ser na sequência. Primeiro, redutor, depois oxidante. Então, ácido fluorídrico e água. Não, tem que ser água, ácido fluorídrico, água e flúor, né? Então, ácido fluorídrico não. Aqui também temos ácido fluorídrico. Então, vejam aqui, A temos ácido fluorídrico, então não pode ser. B também não pode ser ácido fluorídrico. Então, A e B descartamos. E agora temos aqui o C, água e gás flúor. Então, água e gás flúor. Então, essa é a resposta correta. Ok, vamos para o número 27. 27 diz o seguinte. Dadas as seguintes equações, temos aqui a equação 1, temos aqui a equação 2, temos aqui a 3, temos aqui a 4. Identifica a reação redox. Bom, para que nós possamos identificar se uma reação química é ou não uma reação redox, o que nós temos que fazer é algo tão simples. É determinar o NOx de cada espécie química e verificar se há ou não variação no NOx. Se ocorre variação no NOx, então a reação é redox. Se não ocorre variação no NOx, então a reação não é redox. Então é simples de fazer. Você pega cada equação da reação, determina o NOx de cada átomo e verifica se há ou não variação no NOx. Havendo variação no NOx, a reação é redox. Não havendo variação no NOx, então a reação não é redox. E é simples quanto isso. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver aqui. Número 27.
27. Então, vamos pegar aqui a equação 1. Então, temos HCl, temos aqui o amoníaco e formamos aqui o cloreto de amônio. Aqui o NOx é mais 1, menos 1. Aqui mais 1, menos 3. Aqui vamos ter menos 3, mais 1. E aqui menos 1. Então, aqui não há variação do NOx, então não é redox. Esta reação não é redox porque não há variação no NOx. Então, vamos pegar a segunda equação, que é a equação 2. Então, na equação, eu vou colocar daqui para que nós possamos estar a ver também as equações. Então, a equação 2 é esta aqui. Então, temos aí o óxido de cálcio a reagir com a água para formar o hidróxido de cálcio. Então, aqui vamos ter NOx mais 2, menos 2, mais 1, menos 2, aqui mais 2, aqui menos 2, mais 1. Aqui também não há variação no NOx, então podemos dizer não é redox. Então, também não é uma reação redox. Vamos para a equação 3, né? Bom, equação 3. Então, na equação 3 temos o quê? Essa substância a reagir com AgI para formar AgBr e Li. Isto aqui. Então, aqui o NOx vai ser mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Também não há variação no NOx, então não é redox. Então, não é redox. E, por fim, vamos para o número 4. Então, temos isto aqui. KClO3. Isso. 3. Depois 3 KClO4 mais KCl. Então, aqui vamos determinar o NOx de cada espécie. Então, aqui vamos ter mais 1, mais 5, menos 2. Aqui vamos ter mais 1, mais 7, menos 2, mais 1, menos 1. Então, vejam aqui, que saindo daqui para aqui, o NOx aumenta. Isto é uma oxidação. E também saindo daqui para aqui, o NOx diminui, uma redução. Então, temos oxidação e redução. Então, essa é uma reação redox. Agora, então, vamos à alternativa correta. Então, a reação redox é a reação 4. Então, resposta D. Então, D é a resposta correta. Então, vamos lá. Exercício número 28. Número 28, o que que diz? 28 diz o quê? Dada a seguinte equação, temos aqui esta equação aqui. Qual é a partícula oxidada nesta reação redox? Então, aqui vamos fazer algo tão simples. Vamos determinar o NOx de cada espécie química, identificar os processos de oxidação e redução e identificar a partícula redutora, assim como um oxidante. Ok, então vamos lá. Eu hei de mudar de folha. Então, inverter. Então, vamos lá. Número 28. 28, temos aí 3AS2, S3, mais 28, HNO3, mais 4H2O, forma 9H2SO4, mais 6 aqui, mais 28NO. Ok. Então, tendo em conta os conhecimentos sobre o cálculo do NOx, então nós vamos determinar aqui um NOx. Então, aqui vamos ter NOx mais 3, aqui menos 2. Aqui vamos ter mais 1, mais 5, menos 2. Agora aqui vamos ter mais 1, menos 2. Aqui vamos ter mais 1, mais 6, menos 2.
Então, é importante você já saber calcular o NOx. Mais 1, mais 5, menos 2. Aqui vamos ter mais 2, menos 2. Agora, vamos lá identificar os processos de oxidação e redução. Então, saindo daqui até aqui, o NOx aumenta. É uma oxidação. Mas também notamos que saindo daqui, deste enxofre para este, o NOx também aumenta. Também é uma oxidação. Então, é possível, numa reação redox, ter dois processos de oxidação ocorrendo ao mesmo tempo. Isso é possível. Agora, vamos lá verificar o que está acontecendo no nitrogênio. Saímos daqui até aqui. O NOx diminui para uma redução. Então, aqui, a espécie que sofre oxidação, esta aqui que está a sofrer oxidação, nós chamamos de agente o quê? De agente redutor. Esta aqui que está a sofrer um processo de redução, nós chamamos de agente oxidante. Então, no exercício, o que nós queremos aqui? A partícula oxidada. Então, quem está a sofrer oxidação aqui é esta espécie aqui. É a substância que está a ser oxidada, esta aqui. Então, esta é a substância oxidada, é a partícula oxidada. Então, resposta alternativa C. C é a resposta correta. Agora, vamos para o número aqui, 29. Então, 29, o que que diz? Dada a seguinte reação química, temos aqui a reação. Quais são os pares redox conjugados nesta reação? Bom, os pares conjugados redox são duas espécies que são parecidas entre si e a diferença está no número de oxidação. Então, duas espécies parecidas entre si, diferença está no NOx. Então, aqui é só analisar. Esta espécie se parece com esta aqui e a diferença está no NOx. Então, é um par conjugado redox. Esta aqui e esta aqui também se parecem, a diferença está no NOx. Então, é um par conjugado redox. Então, 29A. Não, 29. 29. Alternativa A. Agora, vamos para o número 30. 30 diz o seguinte. Dado o ortosilicato de estanho 2, a fórmula está aqui, qual é o número de oxidação do silício neste composto? Então, vamos lá. 30. Então, aqui temos SN2SiO4. Bom, aqui, já que é estanho 2, então concluímos que o NOx aqui do estanho vai ser mais 2, menos 2 do oxigênio, queremos do silício. Então é simples, temos aqui dois átomos de estanho, então duas vezes o NOx de estanho, que é mais o quê? Mais 2, mais aqui o X, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, isso aqui igual a 0. Então aqui vamos ter mais 2, mais X, aqui vai dar menos 8, igual a 0. Então, x, passo isso aqui para lá, fico com 8. Isso para lá, fico com o quê? Aqui na verdade não vai dar 2, mas sim mais 4, né? Porque 2 vezes 2. Então, mais 4. Então, este mais 4 passa para lá. Então, ficamos com menos 4. Então, x vai ser mais 4. Então, o NOx aqui do silício é mais 4. Então, isso nós já chamamos de alternativa C. C. Bom, nós temos aqui o exercício número 31 que diz o seguinte. A força motriz de Al3+, temos aqui o eletropadrão de hidrogênio. Então, a força eletromotriz desta pilha tem este valor. Determine o potencial padrão do alumínio. Bom, na realidade, houve uma falha na elaboração deste exercício aqui, por uma razão bem simples. É que uma pilha deste tipo aqui, em que nós temos aqui um certo elétron de um metal qualquer e o eletropadrão de hidrogênio, então, este tipo de pilha é o tipo de pilha que se usa para determinar o potencial de um certo elétron. Ou seja, se eu quiser saber qual é o potencial aqui de oxidação, por exemplo, do alumínio, eu hei de construir uma pilha em que um dos elétrons vai ser o próprio alumínio e o outro elétron é o eletropadrão de hidrogênio. Então, o potencial padrão deste elétrodo aqui de hidrogênio é 0. Então, toda a diferença de potencial que se vai medir nesta pilha automaticamente vai ser igual, neste caso, ao potencial padrão de oxidação do alumínio. Isso vai querer dizer com isso que, na verdade, este valor que nos é dado aqui
mais 1,67 é, na realidade, o próprio, neste caso, potencial padrão, neste caso de oxidação do alumínio. Por quê? Porque aqui a diferença de potencial vai ser igual a zero. Então, neste caso, podemos até demonstrar isso da seguinte maneira. Nós sabemos que para calcular, vamos lá, 31, nós sabemos que para determinar, neste caso, que é a força eletromotriz, né? Força eletromotriz, tendo em conta os potenciais, neste caso de oxidação, como é que nós vamos fazer? Podemos colocar aqui potencial padrão de oxidação que seja maior, menos aqui potencial padrão de oxidação menor. Então, vamos lá. Aqui dizem que a força eletromotriz, qual é? A força eletromotriz, neste caso, tem este valor. Então, vamos substituir aqui, mais 1,67 volts, vai ser igual. Aqui, temos o quê? Maior. Então, potencial aqui de oxidação maior, menos o potencial, neste caso, de oxidação menor. Neste caso, vai ser o quê? Vai ser o zero do hidrogênio. Este elétrodo aqui, seu potencial é zero. Então, vamos ter aqui 0 volts. Então, vejam aqui que pelo fato de isto aqui ser igual a zero, então, significa que, na prática, o que é que nós temos aqui? A força eletromotriz da pilha é igual, neste caso, ao potencial do outro metal que se usa aqui, que neste caso seria o potencial aqui do alumínio. Então, ele que tem o maior potencial aqui de oxidação. O hidrogênio é zero. Então, este valor aqui, que é o potencial de oxidação maior, é justamente o potencial de oxidação do alumínio. Então, estamos a querer dizer que, neste caso, o potencial, neste caso, de oxidação de Al, neste caso, mais 3, tinha que ser igual a mais 1,67 volts. Tinha que ser isto aqui. Então, não é possível já te darem o potencial e voltarem a te pedir o que é o outro potencial aqui. Então, aqui talvez o que se queria pedir era determinar a força eletromotriz, mas houve uma falha. Então, aqui tínhamos que ter o quê? Que o potencial, neste caso, padrão do alumínio, tinha que ter este valor. Agora sim, o pedido tinha que ser a força eletromotriz, mas quero crer que houve aqui uma falha. Então, neste caso aqui, não temos nenhuma resposta correta. Considerando também que, numa pilha, nós não podemos ter, neste caso, a força eletromotriz como sendo um valor negativo. Então, se nós considerarmos tudo isso, podemos concluir que neste exercício aqui houve uma falha na elaboração. Então, sem resposta correta. Então, não há resposta correta neste exercício. Vamos agora resolver aqui o exercício número 32. Então, vamos resolver aqui o exercício número 32. Bom, o exercício número 32 diz o seguinte. 32. Identifique a opção de uma das aplicações do polimetil metacrilato. Então, temos que indicar aqui uma das aplicações do polimetil metacrilato. Então, uma das principais aplicações deste polímero aqui é justamente em cobertura luminosa. Então, 32, alternativa A. Então, vamos anotar isso. 32, alternativa A. Agora, vamos para o número 33. O que é que diz 33? Dado o seguinte composto, este composto, qual é o seu nome usual? Bom, na verdade, este composto é um alceno. Temos aqui a dupla ligação. Então, para dar nome usual aos alcenos, nós temos que isolar os carbonos com a dupla ligação. E qualquer outra partícula que estará ligada a esses carbonos, nós vamos considerar como sendo um radical ou uma ramificação. Então, primeiro, vamos citar os nomes dos radicais e vamos terminar com a palavra etileno. Então, primeiro citar os nomes dos radicais e terminar com a palavra etileno. Então, vamos fazer isso. Temos aqui o 33. Temos aqui o CH. Depois temos aqui este radical, a dupla ligação, o CH, depois CH2, 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 por fim CH3. Então, já temos aí isto. Então, vamos fazer isolar os dois carbonos da dupla ligação. Então, estes dois carbonos são chamados de etileno.
Então, isto aqui é como se fosse o etileno. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, este aqui é um radical. Então, isto aqui é chamado de pentil. Isto aqui também é um radical. Nós chamamos de fenil. Então, para dar nome, primeiro, citamos os radicais em ordem alfabética e termina-se com a palavra etileno. Então, neste caso, fica o quê? Fica fenil, pentil, etileno. Este é o nome. Fenil, pentil, etileno. Então, isso nós achamos em que alternativa? Fenil, pentil, etileno. Então, a alternativa C, neste caso. A alternativa C. Esta é a resposta correta. Então, vamos anotar aqui. C, pós 34. Dado o seguinte composto, este composto, qual é o nome e o PAC deste composto? Bom, aqui temos um hidrocarboneto aromático substituído. Então, para que nós possamos dar o nome, então temos que numerar a cadeia em ordem alfabética dos radicais. E depois citar os nomes dos radicais e terminar com a palavra benzeno. Então, vamos copiar aqui o 34. Temos aqui um anel. Então, temos aqui isto aqui. E temos CH2, 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 CH3 e aqui. Então, identificando aqui os radicais, temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, este aqui é o butil. Este é chamado de vinil. Então, ok, em ordem alfabética, este seria o primeiro antes do V. Então, aqui vamos ter 1. Vamos mudar de cor. Então, este vai ser 1, 2, 3. Então, temos o quê? 1 butil, depois 3 vinil e termina-se com a palavra benzeno. Então, este é o nome deste composto. Isso nós vamos achar onde? 1 butil, 3 vinil, benzeno. Então, resposta B. Resposta B. Agora, vamos lá. Temos aqui o número 35. Dada a seguinte equação incompleta, qual é o produto? Qual é a opção do produto desta reação? Qual é a opção do produto desta reação? Bom, nós temos aqui o acrilonitrila. Isso aqui nós chamamos de acrilonitrila. Então, aqui vai ocorrer uma reação, neste caso de polimerização. Vamos formar um composto muito mais complexo do que esta aqui. Então, aqui, o único composto que se pode formar é simples de perceber. Este composto tem 2 carbonos, sem contar com este aqui. Então, quando ele se polimeriza, o que vai acontecer? Vamos ter aqui a adição de várias moléculas desta substância aqui. Por quê? Porque uma reação de polimerização é como se você estivesse a ligar pequenas moléculas, né, para formar uma substância muito grande. Então, temos que formar uma substância com um número muito gigante de moléculas. Então, neste caso aqui não temos isso, aqui muito menos. Até que aqui teríamos aqui, estamos a formar aqui, esse N aqui indica um número, vejam aqui, esse N aqui indica um número muito maior dessas moléculas. O problema é que a substância inicial tem apenas 2 carbonos aqui. Então, significa que a substância final também tem que ter unidades com 2 carbonos. Então, não pode ser essa substância que tem 3. Esta aqui, sim, temos aqui os 2 carbonos, mas são várias moléculas desta substância aqui que se adicionaram. Então, a substância que se forma vai ser esta aqui, D. Então, 35, D. Ora, temos aqui o 36. O 36 diz o seguinte: dado o seguinte composto, este composto aqui, qual é o seu nome usual? Bom, aqui preste atenção, vejam aqui, temos esta parte aqui, COOH. Então, este aqui é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Este é um ácido carboxílico. Então, aqui queremos o nome usual. Infelizmente, não existe uma regra específica para dar nome usual aos ácidos carboxílicos. Então, não há uma regra
temos que conhecer os principais ácidos carboxílicos. Então, neste caso, este ácido aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nome deste aqui é ácido valérico. Ácido valérico. Então, 36B. Ora, vamos lá. 37. Dado o seguinte composto, este é o composto. Qual é o nome e o PAIC deste composto? Bom, vamos copiar aqui a estrutura deste composto, que é 37. Então, deixa eu pegar a folha e colocar aqui. Não sei se dá para ver, mas enfim, eu vou tentar. Eu acho que dá para ver aqui. Ok. Isso aqui é 37. Então, CH3, CH, CO, CH, CH2, CH, ok. Não sei se foi CH2, CH3. Acho que deu para copiar o composto. Ok, vamos lá ver o que está a faltar. Então, aqui temos o que? O CH, aqui o CH3, aqui o CH3, aqui temos o CH3, pois aqui CH2, CH3. Aqui preste atenção a isto aqui. Então, isto aqui indica que temos aqui uma cetona. Então, temos que identificar a cadeia principal, que é a mais longa possível, e inclui aqui o grupo funcional das cetonas. Depois vamos numerar, neste caso, a cadeia pelo lado mais próximo do grupo funcional. Então, neste caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a cadeia principal é a mais longa e inclui aqui o grupo funcional. Então, esta vai ser a cadeia principal. Então, temos esta como sendo a cadeia principal. Então, vamos numerar sempre, começando pelo lado mais próximo do grupo funcional. Então, aqui vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vamos citar aqui os radicais em ordem alfabética. Então, este aqui é um radical, é o etil. Este é um radical, é o metil. Este é um radical, é o metil. Este também é um radical, que é o metil. Então, comparando M e E, o que aparece primeiro tem que ser E. Então, no carbono 7 temos aqui um etil. Então, 7. Temos aqui, ok. 7 etil. Ora, no carbono temos aqui 2, temos este metil. Então, 2, mas temos aqui no carbono 3 outro metil, então, 0,3. No carbono 5 outro metil, agora 0,5. Então, são 3 metis, então fica trimetil. Ok, agora a cadeia principal, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui vamos usar o quê? O prefixo non. Ok, temos ligações simples. Ok, então, aqui vamos usar este sufixo AN, né? O sufixo AN, porque temos ligações simples, e termina-se com a palavra ona. Mas, atenção, o grupo funcional aqui está no carbono 4, então aqui fica 4. Então, aqui fica nona. Então, o nome completo, 7-etil, 2,3,5 trimetil nona 4. Então, vamos deixar esse nome meio que estranho. Estão a ver aqui. C, 7-etil, 2,3,5 trimetil nona 4. Então, é isso. Temos aqui C. Temos aqui o quê? 38. 38, dado o seguinte composto, temos aqui este composto. Qual é o nome usual deste composto? Este grupo aqui é o carbono com oxigênio, mas isso aqui, CO, é o grupo carbonilo. Quando o grupo carbonilo se liga aqui a este N nitrogênio, na verdade, diretamente, então você vê que temos aí uma amida. Então, o nome e o PAIC é simples de dar. Primeiro coloca-se o quê? Primeiro cita-se aqui, em função, neste caso, da quantidade de carbonos, né? Então, aqui temos 1, 2, 3, 4 e 5. Então,
o prefixo seria pente. Depois ligações simples aqui, então a N e a palavra amida para o nome UPAC. Mas aqui queremos um nome usual. Então, o nome usual, já que este composto na prática deriva deste ácido carboxílico, que é o ácido valérico, então fica valeramida. Então, aqui temos a alternativa D para o 38. Então, dando continuidade aqui, vamos para o 39. Dada a seguinte equação incompleta, esta equação incompleta, aqui o que nós temos aqui? Temos este composto aqui. Vejam aqui, CN. Isto aqui nós chamamos de nitrilo. É um nitrilo. Então, a reagir com água é uma hidrólise em meio ácido. Então, quando um nitrilo reage com água em meio ácido, nós chamamos isso de uma hidrólise ácida. O produto, obrigatoriamente, é um ácido carboxílico. Então, neste caso aqui, 38, o produto aqui tem que ser um ácido carboxílico com a mesma quantidade de carbonos. Então, nós temos aqui o que? CH3, CH3, CH2, CN, mais o que? A água. Vejo aqui na presença do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, eu ia dar quantidade daqui, né? Então, aqui deve-se formar um ácido carboxílico. Na hidrólise ácida de um nitrilo, forma-se aqui um ácido carboxílico. Então, o produto seria CH3, CH3, CH2, e aqui vamos ter aqui o ácido carboxílico e logicamente liberta-se aqui o amoníaco. Então, o produto seria este aqui. Então, simplificando, seria CH3, de reescrever o mesmo composto, CH3, CH2, aqui vamos ter. Então, este é o principal produto. Então, 39 sem resposta correta. Sem resposta correta. 39 sem resposta correta. Para o 40, temos aqui o quê? Dada a seguinte equação incompleta, temos aqui o tolueno. Então, aqui temos agentes oxidantes. Bom, na oxidação do tolueno, forma-se um ácido carboxílico, né? Então, analisando aqui as alternativas que nós temos aqui, notamos que temos aqui o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, aqui em B. Aqui temos um éster, o grupo funcional dos ésteres na prática aqui, então, não é? Aqui temos aqui o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Quando se oxida, essa substância forma um ácido carboxílico. Então, B para 40 é a resposta correta. Então, vamos colocar aqui 40B. Bom, então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta resolução aqui e até a próxima aula.